A Supercopa do Brasil já tem data e local para acontecer. O problema é que o horário vai causar e muito com a programação da Record nos estaduais no dia 20 de fevereiro. Muito bem, pessoal, antes de mais nada, um recadinho aqui do aplicativo OneFootball, nosso parceiro do canal no mês de fevereiro, e nesta semana especialmente temos aí o Mundial de Clubes rolando com a participação do Palmeiras, que vai disputar a final no próximo sábado contra o Chelsea, e as informações completas, notícias, escalações, notificações em tempo real, tudo o que você precisa saber sobre o campeonato e também sobre tudo que rola no mundo do futebol, os estaduais, os campeonatos da Europa. Tudo isso você pode acessar na palma da sua mão, baixando agora mesmo o OneFootball no link que está na descrição e no comentário fixado. Muito bem, pessoal, agora é oficial. A Supercopa do Brasil vai acontecer no próximo dia 20 de fevereiro em Cuiabá, colocando de um lado o campeão do Brasileirão e também campeão da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro, e do outro o vice-campeão brasileiro, conforme previa o regulamento, o Flamengo. Atlético Mineiro e Flamengo então se enfrentam na Arena Pantanal no dia 20 de fevereiro às 3 horas da tarde no horário local, 4 horas no horário de Brasília. Só que isso vai causar e muito na grade da Record, porque afinal de contas a gente sabe que a emissora do Edir Macedo tem transmitido seus jogos do Paulistão e do Cariocão aos domingos às 4 da tarde, justamente o mesmo horário. Será que nós vamos ter então uma competição, uma concorrência entre Globo e Record por jogos, por futebol no mesmo tempo? Olha que a Record já sofreu no último fim de semana em São Paulo, não no Rio de Janeiro, é claro, onde tinha um clássico, mas sofreu com o jogo entre Guarani e Santos, enquanto a Band tinha a final da Copa Africana. Só que a Record tem um problema a mais no Campeonato Paulista, porque o jogo que está marcado atualmente, no momento em que eu gravo e edito esse vídeo, é Santos e São Paulo. O único clássico que a Record ainda vai transmitir nessa fase. Ela já mostrou Corinthians e Santos, só vai ter mais esse, os outros 4 estão divididos entre o Warner Media, com HBO Max e Estádio 30 Esportes, e o YouTube. Então, ela só vai ter isso para mostrar. E o fato de ter a Supercopa entre Atlético Mineiro e Flamengo não é exatamente o que vai ter que mudar a data dessa partida, porque a Copa do Brasil também teve a sua tabela detalhada recentemente. Você já viu aqui no canal quais são os jogos transmitidos pelo Sport TV e pelo Amazon Prime Video, e um dos jogos que estarão no streaming da Amazon será Salgueiro e Santos, na terça-feira, dia 22, portanto, 2 dias após essa partida que está marcada aí entre Santos e São Paulo. Agora, das duas, uma. Ou a Record vai ter que mostrar esse clássico em um sábado e mudar tudo de uma vez, ela pode pegar o jogo do Cariocão e mudar também. Aliás, o jogo do Cariocão é entre Audax e Vasco, e aí faz uma rodada normalmente no sábado com divisão de praças, ou tenta mudar o jogo. Só que isso é muito complicado, porque no Paulistão tudo é distribuído previamente. Inclusive, antes de ter as datas e horários da tabela detalhada, a Federação Paulista de Futebol já tinha a distribuição dos jogos entre Record, YouTube, HBO Max, Paulistão Play e Premiere. E aliás, fique aqui no vídeo porque eu vou mostrar quais são os 6 últimos jogos de cada um dos players no Campeonato Paulista, beleza? A Supercopa do Brasil então vai ter transmissão da Globo e do Sport TV, já é um horário diferente porque nas últimas edições, vencidas pelo Flamengo contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras, elas foram realizadas às 11 da manhã em Brasília. E essa era a tendência para acontecer em 2022 também. Mas, como a gente já sabe, Brasília não permitiu a presença de público nos estádios, então a CBF levou para o Mato Grosso. Me parece muito claro que a Record precisa falar urgentemente com a Federação Paulista e com a FERJ para mudar os seus jogos aí para o sábado, quem sabe à noite ou até de tarde. Eu acho que de tarde é melhor para tentar até liderar o Ibope, porque contra a novela não dá para ganhar, não tem jeito. E aí fazer com que essa situação se resolva o mais rápido possível. Bom, a Record já sabe quais são os próximos jogos que ela vai transmitir no Campeonato Paulista. Aqui no canal você já viu os 6 primeiros, né? Em janeiro eu mostrei a lista completa e agora ela já sabe. Não só a Record, como também o YouTube, a HBO Max, o Estádio 30 Esportes e os jogos dos grandes que serão exclusivos do Premiere também estão em destaque e eu mostro tudo isso a partir de agora aqui nesse vídeo. Na segunda metade da fase de grupos, a Record vai ter mais jogos do São Paulo e do Corinthians, mas na soma de tudo isso, o Santos e o Palmeiras é que vão levar vantagem. Vamos ver então quais são os jogos da Record a partir da 7ª rodada, como você vê aí na tela. Na 7ª rodada, a Record mostra Corinthians e São Bernardo. Na 8ª rodada está programado Santos e São Paulo, vamos ver se vai ter alguma mudança. Na 9ª rodada, Inter de Limeira e Palmeiras. Na 10ª rodada, Palmeiras novamente, agora contra o Guarani. Na 11ª tem Mirassol e São Paulo. E na última rodada, Novo Horizontino e Corinthians. Com isso, o placar de transmissões da Record, somando as 12 rodadas, ficou assim. Santos e Palmeiras, 4 jogos cada. São Paulo e Corinthians, 3 cada um.
Mas não tem desequilíbrio quando a gente fala em jogos gratuitos, porque o YouTube mostra uma inversão disso. Vamos ver então quais são os jogos que serão transmitidos gratuitamente no canal chamado Paulistão aqui na plataforma. Na 7ª rodada, Mirassol e Santos. Na 8ª, Botafogo e Corinthians. Na 9ª é a vez de Água Santa e São Paulo. Na 10ª rodada, o Santos enfrenta a Ferroviária em Araraquara. Na 11ª, Corinthians e Ponte Preta. E na última, São Paulo e Botafogo. A distribuição de jogos gratuitos aqui no YouTube vai ficar assim ao fim da primeira fase. 4 para o São Paulo, 4 para o Corinthians, 3 para o Palmeiras e 3 para o Santos. Portanto, você faz aí uma soma entre Record e YouTube e cada um dos 4 grandes de São Paulo ficou com 7 jogos gratuitos. Alguns deles, casos de São Paulo e Corinthians, 4 jogos gratuitos na internet e 3 na TV aberta, e Palmeiras e Santos com 4 jogos na TV e 3 aqui na internet. De qualquer forma, isso é mais da metade, eles disputam cada um 12 jogos, 7 abertos gratuitamente, isso é uma evolução do modelo do Paulistão com toda certeza. Agora nós vamos ver quais serão os jogos totalmente exclusivos da Warner Media, ou seja, não estarão nem no Premiere, é só na HBO Max e no estádio TNT Sports, nas rodadas 7 a 12. Vamos lá. Na 7ª rodada tem São Paulo e Inter de Limeira. Logo depois, na 8ª, é a vez de Palmeiras e Santo André. Na 9ª rodada tem Santos e Novo Horizontino. Aí vem uma sequência de clássicos. Na 10ª rodada tem São Paulo e Corinthians e na 11ª, Palmeiras e Santos. Na última rodada tem Santos e Água Santa. Na HBO Max e no estádio TNT Sports, a distribuição de jogos exclusivos ficou assim. 4 jogos do Santos, 4 jogos do São Paulo, 3 do Palmeiras e 3 do Corinthians. Temos ainda os jogos de times do interior que não são exclusivos, mas estarão também no estádio TNT Sports e na HBO Max na segunda metade da fase de grupos. Vamos ver. Na 7ª rodada tem Ituano e Guarani, logo depois tem Guarani e Ponte Preta, o derby campineiro. Na 9ª rodada tem Mirassol e Ponte Preta. Na 10ª, mais uma vez a Ponte Preta, agora em casa contra o Água Santa. Na 11ª, Ituano e Red Bull Bragantino, e na última rodada, São Bernardo e Guarani. E assim como foi na primeira metade da fase de grupos, apenas 3 jogos na segunda metade envolvendo times grandes ficarão totalmente exclusivos do pay-per-view, ou seja, só no Premiere e no Paulistão Play. Vamos ver. Na 7ª rodada, Ferroviária e Palmeiras. Na 9ª, Corinthians e Red Bull Bragantino. E na última rodada, Red Bull Bragantino e Palmeiras. Com isso, Corinthians e Palmeiras ao todo terão 2 jogos exclusivos cada um no Premiere e Santos e São Paulo apenas um. É uma inversão em relação à HBO Max e o estádio TNT Sports, mas o fato está aí, né? Apenas 5 dos 12 jogos de cada um requer algum tipo de pagamento para ser acompanhado. Os outros você pode acompanhar na Record ou no YouTube. Em breve a gente traz novas atualizações sobre o que a Record vai decidir fazer aí nesse embate entre estaduais e Supercopa do Brasil, então para não perder nada, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações no sininho e deixa o seu like para o YouTube ajudar a gente aqui, o canal, a crescer cada vez mais, tá bom? Um grande abraço para você, esse é o Blog do Alan Simon, aqui você sabe onde o seu time joga.